Bom dia, meus amigos. Muito bom dia. Bem-vindos a mais uma semana. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. Peço desculpa pelo atraso, mas eu estava já numa reunião desde 7 horas da manhã. Imaginem vocês. Vida de advogado. Reunião, segunda-feira, 7 da manhã. O tempo urge e a profissão me chama ao ofício. Bom dia a todos que estão entrando agora. Que bom, dona Ana, quanto tempo não te vejo. Simone, de volta. Amada Simone, de volta da China, muito bem-vinda. Gente, bom dia a todos, Ana Paula, todo mundo que está entrando aí. É um prazer estar com vocês. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso, eu estava numa reunião já desde 7 da manhã. Mas encerrei a reunião às 8 para poder estar aqui com vocês. Capítulo 48 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Deixa eu ver todo mundo que entrou. Regina Capela, bom dia. Biano, bom dia. Deixa eu ver aqui, Ana Paula, seu José Reginaldo, Dona Conceição, seu Luiz. Nossa, que galera bacana. Que bom te ver, Dona Ana. Seja bem-vinda. Capítulo 48, Dinheiro e Atitude. Mensagem é de Paulo em a sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E agora vamos à mensagem de Emmanuel. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Gente, olha essa frase, essa analogia que ele faz do dinheiro. Chico Xavier falava muito isso. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo? O nosso sangue circula por todo o nosso corpo. Ou seja, se ele parar de circular no meu braço se paralisa. Se ele parar de circular no meu coração, eu morro. Então o sangue precisa. Por que o coração é o ponto, né, fundamental da nossa organização orgânica? Por causa disso, ele que bombeia o sangue para todo o restante do corpo. Então o dinheiro precisa ser visto dessa maneira também. Ele tem que circular. Deforma por isso mesmo os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Bom dia, Ana. Bom dia, Verônica. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria em colher de leite a criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão e louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, envilecer, torná-lo vilão. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos, se faça a bênção de trabalho e educação, caridade, socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros. Todo mundo tem direito a respirar o ar. E perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Amigos, primeira coisa que a gente tem que lembrar, para a gente poder entender dinheiro e atitude. Nossos bens
não são propriedade nossa. Nós somos os usufrutuários de tudo aquilo que nós possuímos. Bens móveis, bens imóveis, bens patrimoniais, bens materiais em geral. Tudo que você tem, mas eu conquistei com o suor do meu dinheiro, do meu trabalho. Beleza, você conquistou a grana com o suor do seu trabalho, mas Deus lhe concedeu as virtudes, lhe concedeu as oportunidades, lhe concedeu a saúde para você trabalhar, a inteligência para você aprimorar. E é claro que é mérito seu, sim. As conquistas são méritos nossos, porém, a manutenção não está nas nossas mãos. Se não fosse assim, grandes fortunas, como as dos Guinle, por exemplo, não teriam acabado ao longo dos anos e dos séculos por conta de uma dificuldade dos herdeiros de administração daquele patrimônio vultosíssimo, não é? Dando um único exemplo de tantos outros. Dinheiro e atitude, aí a gente está falando, primeiramente eu estou falando com vocês como a gente deve se relacionar com o dinheiro de uma maneira nada teológica, de uma maneira moral sim, mas uma maneira adequada, mas no aspecto material. Vou falar uma frase que eu ouvi uma vez do meu irmão mais velho, que eu nunca esqueci. Ele falou: o dinheiro tem que trabalhar para mim, não eu que tenho que trabalhar para o dinheiro. Aí você fala: como é que é isso? Como é que o dinheiro tem que trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro? É você saber empregar as verbas que você recebe de modo que elas deem frutos. Comprar imóvel, investir em bons negócios, enfim. Chega um momento, o investidor não trabalha, ele só investe. E o dinheiro trabalha para ele e os frutos desse dinheiro, mas ele tem que saber também aonde ele vai gastar, quanto ele vai gastar. Não é simplesmente assim. Eu tenho um valor X investido. Meu gestor financeiro pode me ajudar. Eu não sou gestor financeiro, mas vamos lá. Eu tenho X investidos. Eu não posso pegar sempre os frutos integralmente desse investimento e gastar. Eu tenho que fazer meu dinheiro crescer também. Então eu tenho que ter educação na economia, eu tenho que ter controle, eu tenho que ter uma porção de outras questões que aí são minhas. É a maneira que quem vai decidir no que investir sou eu. Quanto eu vou gastar por mês é decisão minha. E essas coisas assim vão modificando o seu cenário econômico. Agora, entendendo dessa maneira que eu não posso ser escravo do meu dinheiro, que eu preciso entender que o dinheiro está aqui para me trazer um bem-estar e não para que eu seja escravo dele, ao exemplo da pessoa que tem usura, ao exemplo da pessoa que não consegue, aquela pessoa que não consegue soltar o dinheiro. Vocês já viram pessoas ricas, milionárias, mas que não têm conforto, não conseguem se dar um conforto normal? Então, essas pessoas, elas são, sabe o tio Patinhas que nada no dinheiro? É desse tipo de correlacionamento com o dinheiro que Emmanuel está falando aqui. Que nós não podemos permitir que isso aconteça. Avarentos, aquela pessoa que tem muito, mas não tem condições, não tem coragem, não tem capacidade de dar nada a ninguém, nem aos próprios filhos. Tem muita gente que é assim. Se apegado, o dinheiro vai ficar, meu bem. O dinheiro vai ficar. Mas aqui Emmanuel nos traz uma perspectiva também no aspecto da caridade, no aspecto do amor, no aspecto da transcendência. Quando ele chega para mim e fala: bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade qual o sangue no corpo. Converte-se em perigoso tirano a quem o escraviza. O dinheiro não pode ficar parado. Dinheiro é movimento. Quando eu falo isso com o pessoal lá do Centro Espírita, tem um dinheirinho lá na conta, eu digo: isso tem que andar, tem que movimentar, eu tenho que fazer compras, eu compro comida, eu compro coisas para casa, eu pago as contas da casa, o dinheiro tem que circular dentro do propósito dele. É outra questão também que depende de nós, da nossa capacidade moral de administrar. Então, se eu tenho condições financeiras abastadas, eu preciso entender que esse dinheiro paralisado só para mim, ele vai ficar ali talhado. É que nem o leite que talha, que coalha, estraga. Eu tenho que movimentar.
Então eu tenho que fazer um movimento, já que eu estou aqui no aspecto da caridade, da proposta de Cristo, eu tenho que fazer um movimento na direção daqueles que necessitam. Se eu tenho aqui um conforto financeiro que me traz possibilidade de eu investir mais, de eu ter conforto mesmo, de eu dar conforto aos meus e ainda sobra, por que eu acho que vivendo num mundo onde a fome está imperando, vivendo num país que 60% da população é composta pelos pobres, tecnicamente falando, vivendo num país em que existe uma miséria ainda extrema, pessoas abaixo da linha da pobreza, vocês sabem o que é isso? Sabe o que é uma pessoa abaixo da linha da pobreza? Pessoas abaixo da linha da pobreza são aquelas que ganham menos da metade de um salário mínimo. Pessoas que não ganham R$500 por mês. É disso que eu estou falando, amigos. É de miséria. Como é que eu posso botar a minha cabeça no travesseiro, tranquilo, se eu sei que tem gente nesse momento que nem café da manhã tomou há meses, há anos não toma um café, que vive mensalmente com menos de um salário mínimo, e eu ainda fico falando mal do Bolsa Família. Como é que eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro tranquilo, se eu não tenho garantia nenhuma de que algumas dessas pessoas que estejam vivendo essa miséria extrema possam ter sido meus filhos em outra encarnação? E que eu tivesse vindo com a missão de ajudar sem saber com quem eu estava ajudando, quem eu estaria ajudando, mas através de uma ação de caridade, que seria o meu grande mérito, como é que se diz? Eu tenho me desapegar do dinheiro, de modo que eu pudesse, sem me prejudicar financeiramente, ajudar o outro. E esse outro que eu aparentemente considero estranho, de repente é um ser caro ao meu coração, porque conviveu comigo em outras encarnações. Como eu posso dormir tranquilo? Emmanuel está me dizendo aqui que eu preciso movimentar, tal qual o coração que bombeia o sangue no corpo, o dinheiro é o sangue da sociedade, da comunidade. É ele que faz a gente viver aqui nesse mundo material. Então eu estou aqui agora falando com vocês porque eu paguei a minha internet, porque eu comprei esse telefone, porque eu tenho um livro na mão. Tudo isso custou dinheiro. Movimentei a máquina, a economia do meu país. Vou movimentar ainda mais se eu almoçar na rua, se eu comprar alguma coisa para o meu almoço, se eu pegar o meu carro e gastar gasolina. E assim eu estou movimentando. Meu dinheiro está circulando como o meu sangue circula nas minhas veias. Só que até o momento eu só falei sobre benefícios para mim mesmo. Agora eu vou falar do benefício para o próximo. Então, se eu já sei que o sangue tem que circular nas minhas veias para poder até o dedão do meu pé ter movimento e ter saúde, senão ele necrosa, o meu dinheiro na conta também tem que se movimentar. Então eu tenho que investir, eu tenho que cuidar dele para que ele não acabe, eu tenho que ganhar mais dinheiro para repor aquilo que foi gasto ontem, mas eu tenho também que olhar à minha volta e ver o meu próximo. Porque eu sou cristão e o mestre veio me falar de uma tal de uma fraternidade universal. O mestre veio falar para mim de um tal de Pai, que ele disse que é Deus e que é o Pai de todos nós, o que me coloca na condição de irmão de todos que estão à minha volta. Então, se eu quero o bem do meu irmão, se eu quero o bem do meu filho, se eu quero o bem dos meus pais, se eu quero o bem dos meus primos, se eu quero o bem das pessoas que estão relacionadas comigo, ligadas a mim por questões consanguíneas e emocionais, meus amigos, que eu tenho grande carinho, pessoas que realmente desde quando eu nasci são pessoas maravilhosas, eu também tenho que olhar para o lado e ver os meus irmãos que estão distantes de mim e pensar o que eu posso fazer por eles. Tem alguém precisando de alguma coisa? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Não é tirar do meu prato e dar para o outro para ficar com fome.
Não é disso que eu estou falando, até porque nós não somos ainda. Estamos longe de ser uma Madre Teresa de Calcutá. Essa sim tirava do prato. Chico Xavier fazia isso. Mas não é isso que a espiritualidade nos propõe hoje. O que ela nos propõe hoje de reflexão nessa segunda-feira, véspera de carnaval, olha só, véspera de carnaval, de excessos, véspera de gastos excessivos. Amigos, nós precisamos pegar o que é nosso e compartilhar com o próximo, em alguma proporção qualquer. Nós não podemos guardar as nossas riquezas, repito, o personagem do Walt Disney, como o tio Patinhas, usura, ganância, exploração, e botar ali e não compartilhar com ninguém. Ele vai ficar paralisado e não vai ser saudável para você, porque ele vai gerar um apego que vai ser a grande cilada da sua vida. É quando a pessoa fica realmente avarenta e sofre, porque aí quando você for para o processo de desencarnação, você vai ficar... Onde é que está o seu coração? O seu tesouro está onde está o seu coração. Se o seu coração estiver nos seus bens, e não nos seus valores, e não nas obras que você realizou, você vai sofrer muito mais quando desencarnar. Mais adiante, Emmanuel fala uma coisa muito importante. Por que a gente fica tão feliz quando a gente ajuda o próximo? Olha, porque olha o que ele fala aqui. Libertado, porém, do campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. Quando o dinheiro é empregado também para essa parte da bondade, para essa parte do conforto ao próximo, da ajuda, como nós inclusive temos feito, teve uma companheira nossa que comprou 2 ventiladores para que nós possamos doar para quem está vivendo esse momento de calor extremo. A outra levou um circulador que tinha em casa sobrando, usado, foi para as mãos de uma pessoa, de uma mãezinha que tem 2 crianças. Imagina você que só dorme no ar-condicionado, como é que deveria ser morar num barraco, num lugar já ruim, né, assim, sem conforto, sem boa ventilação e ainda sem ventilador. Não sei se dá para dormir. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite a criança desamparada e no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz aqueles que o distribuem. Quando a gente sente aquele prazer, aquela alegria no coração da gente, porque a gente fez um bem, porque a gente ajudou o próximo, porque a gente deu conforto a alguém que a gente nem conhece, caramba, que bom, estou tão feliz por ter podido dar essa força. Por que essa alegria nasce no nosso coração? É isso aqui. É a consciência da gente que diz, muito bem, parabéns, cumpriu tua missão, é isso aí. E aí você sente aquele bem-estar, porque a sensação da missão cumprida é que nem um trabalho no nosso emprego, é que nem um filho criado e que você vê ele bem sucedido, que paz, que alegria que você vê quando seu filho traz uma nota boa do colégio, porque é a sensação de missão cumprida que te dá essa impressão de bem-estar. Esse verdadeiro bem, impressão não, é um bem-estar verdadeiro. Mais adiante Emmanuel fala, orientando na direção dos que sofrem, é prece de gratidão, em louvor dos braços que o movimentam e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Toda vez que você dá uma ajuda financeira a uma pessoa em extrema vulnerabilidade, o anjo da guarda daquela pessoa, os mentores espirituais que estão ali tentando ampará-la para que ela não caia, são gratos a você e te recompensam com preces ao Pai, com energias positivas, com vibrações de amor, e aí você enche o seu coração de alegria e fala, caramba, como é bom fazer o bem, porque além de você estar com a sua consciência te dizendo parabéns, todos aqueles que foram atingidos, impactados com a sua ação,
te emanarão energias positivas. Aí você vai dizer, mas o cara nem sabe quem foi que deu o ventilador para ele, como é que vai chegar a mim? Ele não sabe. Mas a espiritualidade invisível que está aqui atuando conosco nesse momento sabe de tudo, vê tudo. Então aquela pessoa que deu o ventilador, o circulador de ar para Stephanie, recebeu lá no coraçãozinho dela a gratidão da espiritualidade. E aí ela se sente feliz, ela se sente melhor. Por quê? Porque ela está recebendo eflúvios de luz pela boa ação que ela teve. Amigos, quando a gente fala que a gente ganha mais do que recebe, as palavras daquela oração que atribuem a Francisco de Assis, nosso patrono, mas que não é dele, é melhor servir do que ser servido. É verdade. Que quando a gente serve, primeiro é porque a gente tem para dar. Já sou mais afortunado do que quem precisa. E segundo, o que eu vou receber em razão dessa ação é tão grande, é tão vultoso, é tão maravilhoso, que aí você fica querendo fazer mais e mais e mais e mais. Então, não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece no desvario das paixões que o degradam. Não permita se envilecer. Não é o dinheiro, não é a parábola do mal rico, por exemplo, que Jesus nos traz como exemplo de conduta. O problema não é a riqueza, o problema é o que você faz com ela. O problema é a destinação da riqueza. Isso é que causa as quedas, não é a riqueza em si. O rico pode entrar no reino dos céus, sim, contanto que ele seja um bom rico. Porque a parábola é do mal rico, não é do rico. Entendo? Quando a gente vai estudar o Evangelho, meus amigos, a gente tem que ter uma perspicácia, uma capacidade, uma pegadinha. Quando Jesus fala a parábola do mal rico, ele não está falando a parábola do rico. Se ele falasse a parábola do rico, todos os ricos não entrarão no reino dos céus. Não, o mal rico não vai entrar no reino dos céus. Portanto, o bom rico vai entrar. Então não é o dinheiro, não é a riqueza que vai definir a questão, é a maneira que você vai usar, é o uso que você faz dela que vai definir se você realmente está adequado ou não no aspecto da moralidade que nós precisamos para encontrar o caminho desse reino dos céus que nos é ofertado pelo Mestre Jesus. Então, meus amigos, não é não ter dinheiro ou ter dinheiro, é o como você se relaciona com as provas que essas duas possibilidades trazem, é que vai dizer se você está caminhando ou não. Então você é rico, mas você não explora ninguém, mas a sua riqueza é honesta, mas você herdou porque você veio de uma família que pôde te ceder essas possibilidades. Você usa esse dinheiro de maneira honesta, você não é um perdulário, você não humilha pessoas, você não tiraniza, você não sensualiza demais e não fica seduzindo o mundo inteiro, você não fica comprando pessoas. Pelo contrário, você é honesto, você ajuda, você paga o salário dos seus empregados em dia e de maneira honesta e num valor que é justo, você não explora a mão de obra alheia, você você é um empresário, você tem uma condição de administrar uma empresa, você dá conforto a seus funcionários, você dá um ambiente de trabalho adequado e salutar e salubre, você respeita as regras legais, você tem um poder nas mãos de um órgão público, como uma magistratura ou um mandato eletivo de deputado, ou de presidente, ou de senador, ou de vereador, e você respeita o dinheiro público, você respeita a res pública, você está ali criando leis. Se você for um legislador legislativo, você está ali criando condições para que o país, para que aquela comunidade tenha saúde, seja saudável, mas você está ganhando muito dinheiro, beleza, é honesto, é seu, e você pega esse dinheiro, você direciona para atividades de caridade, de assistência social, você é um excelente rico. Como é que você não vai poder dar o reino dos céus se você só fez bondade, só fez caridade? Você viveu com conforto, mas você deu também o que você pôde, sem dilapidar o seu patrimônio. É inteligente isso. Então, meus amigos,
A mensagem de hoje é muito importante. Dinheiro e atitude. Cuidado, o dinheiro pode tornar você uma pessoa vil. O dinheiro não é vil. Olha o que ele fala aqui. Ele envilece. Na verdade, não é a moeda que envilece o homem. É a maneira que o homem usa a moeda que se torna ele que vira vilão. Porque ele toma as atitudes dele e escolhe a maneira como ele vai usar. O valor que ele vai dar ao dinheiro. Com a direção que ele vai dar aquilo tudo que ele tem. E aí sim, isso é que vai definir se ele é um vilão ou não. Cuidado, o dinheiro não envilece ninguém. O que envilece é a atitude do homem em relação ao dinheiro. Fica a dica. E agora, para encerrar, Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 142. Procure interessar-se pelas crianças que são o futuro do mundo. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares? Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi um dia uma criança pura e inocente como todas as outras. Cuide das crianças com desvelo e carinho e terá preparado um futuro feliz para a humanidade. É interessante quando a gente fala de dinheiro, de como a gente vai agir com relação ao dinheiro. E agora vem aqui o Carlos Torres Pastorino nos fazendo pensar nas crianças. Por quê? Porque as crianças são o futuro da nação. O que eu posso fazer para ter uma nação melhor? Cuidar melhor das crianças. O que eu estou fazendo hoje? É um caso a pensar. Para que a gente possa construir um futuro melhor, será que eu tenho condições de ajudar no financiamento de ações, de atividades que possam fazer com que as crianças tenham um futuro melhor e assim a sociedade estar melhor? Depende de nós. A Letícia está falando, comentou exatamente isso, desigualdade da riqueza. Exatamente, gente. Então, meus amigos, é uma reflexão muito profunda que a Conversa Fraterna nos propõe. Quase que eu não vim fazer essa Conversa Fraterna porque eu tive que encerrar minha reunião 8 horas em ponto, achei que fosse ficar muito em cima, mas falei, não, eu vou. Eu tenho que conversar ainda com a minha sócia sobre decisões que tomamos, mas percebo claramente que foi fundamental para mim, essa conversa de hoje, para a gente iniciar uma semana, véspera de um carnaval, onde a gente comete excessos, já pensando em como a gente deve se controlar, conter as nossas atitudes mais desarrazoadas, nossos arroubos de gastos, saber que o dinheiro que a gente tem não é só nosso, ele é um empréstimo de Deus para que nós possamos também promover o bem-estar social, humanitário, e aonde eu posso empregar essa verba, uma verba qualquer, mínima que seja, R$5, R$10, manda lá para o GEF, manda para onde você quiser, lá para o Médicos Sem Fronteiras, mas manda, participa, colabora, você só tem a receber por isso, porque é de coração. Sendo de coração, vamos pensar no óbolo da viúva. Aquele que dá de coração, que ainda dá aquilo que pode fazer falta na frente, tem muito mais valor do que aquele que está dando que não vai abalar a sua fortuna. E assim você está contribuindo com o mundo e ainda está progredindo, dando passos largos na direção do progresso, porque você está consciente do seu papel na sociedade. Muito obrigado pela presença de todos, um beijo no coração. Letícia querida, um beijo, fiquem todos com Deus, um ótimo dia para vocês e uma semana de muita luz, muita paz e muita prosperidade. Até a próxima, paz e bem.